Boa noite aos amigos, boa noite às amigas da nossa Casa Bezerra de Menezes. Mais uma vez aqui estamos para a realização de mais uma palestra virtual promovida pela nossa casa. Teremos conosco esta noite o nosso amigo Paulo Cesário. Mais uma vez nós o agradecemos, Paulo, por sempre estar conosco nesta empreitada, procurando aí trazer para todos nós o seu entendimento, o seu conhecimento, a experiência sua vivida na doutrina, em cima de assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Que Deus o abençoe, o ilumine, para que você continue aí na sua luta, na sua batalha, conduzindo a doutrina espírita, divulgando a doutrina espírita ao maior número de pessoas. Esse é um papel também nosso. Nós sempre, em algumas oportunidades, gostamos de lembrar a todos aqueles espíritas ou que às vezes têm simpatia pelo espiritismo e assiste estas palestras, e essas palestras têm trazido conforto, para cada um de vocês. Não se esqueçam de divulgar essa palestra, divulgar o link para que outras pessoas também, quando possível, possam assisti-las. Um papel e uma das, poderíamos dizer quase que obrigação do espírita, o papel preponderante do espírita é a divulgação da doutrina. Por quê? Porque quanto mais pessoas, mais irmãos e irmãs tiverem acesso a esse conceito da imortalidade da alma, a continuidade da vida do espírito depois que o corpo físico perece, é uma contribuição para que o mundo possa ir melhorando a cada dia mais. Essa é a nossa tarefa. Então a gente sempre pede a todos vocês que façam isso, divulgando aos conhecidos, aos familiares, e pedindo a eles que também divulguem para frente, passem para outras pessoas também. A pessoa às vezes não pode assistir na segunda-feira à noite, mas depois ela pode assistir em outro horário, em outro dia, o dia que lhe for mais conveniente. Vamos então agora nos preparar para darmos início à reunião da noite, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao alto, buscando estar mais próximos de Deus, mais próximos de Jesus Cristo. Esses minutos que passamos juntos em torno de palestras como essa nos ajuda muito, porque nesses momentos nós nos concentramos no assunto e deixamos de lado tudo aquilo que é comum no nosso dia a dia, aquelas nossas obrigações materiais, as nossas preocupações cotidianas, que são naturais de cada um que habita o planeta Terra. Então aproveitemos esses instantes para que possamos refrigerar a nossa mente em momentos tão difíceis pelos quais passamos, no sentido de que estamos aprendendo a administrar esse volume imenso de informações e de mudanças que estamos vendo acontecer no atual momento da humanidade. E neste momento, muitos espíritos encarnados e desencarnados sofrem com o impacto que essa velocidade nos traz. Então, a todos esses irmãos, que eles recebam as bênçãos dos céus, que eles recebam do alto remédio e fluidos renovadores que vão fortalecê-los para a continuidade da luta e da batalha aqui na Terra. Nós estamos
juntos com Jesus nesta luta, de buscar a melhoria, mesmo que seja pouco a pouco, do maior número de pessoas e começando por nós mesmos, sendo exemplo para aqueles que conosco convivem. Que Deus ilumine a nossa noite, ilumine a nossa reunião e possa estar em nossos corações, no nosso íntimo, todos os dias das nossas vidas. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Fortaleçamo-nos. Sede fortalecidos no Senhor. Paulo, Efésios 6:10. Há muita gente que se julga forte, nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortalecemo-nos, pois, no Senhor e sigamos de alma erguida para a frente na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Emmanuel. Queridos irmãos, mais uma vez nos encontramos para falar sobre nós, espíritos encarnados e espíritos desencarnados, que buscamos ascensão espiritual em busca de um mundo melhor, ou em busca de viver melhor no mundo. Estamos em qualquer lugar, onde estivermos, com quem estivermos, nós estamos de posse de nós mesmos. Às vezes imaginamos que a vida é bela e é verdade. Quanta beleza Deus dispõe a todos. Observamos o nascer do sol que pertence a todos. A chuva é da humanidade. Os interesses particulares não têm domínio sobre as bênçãos do céu. Usufruímos. Mas nessa vida de tantas relações, tantos empreendimentos societários, nem sempre a gente vai estar agradando a todos. E às vezes desagradamos a muitos. Dentre os muitos que desagradamos, uma parcela considerável nos perdoa e segue em frente. Mas deixa em nós a mesma iniciativa, a mesma tendência
de continuar em erro, de continuar causando o mesmo dissabor de sempre. Essa evolução, esse crescimento, essa consciência de mudança, de reforma íntima, ela dá-se muito lenta. E ficamos vinculados aos nossos atos. Quanto mais se vive, mais se aprende. Mas vem a espiritualidade falando que quanto mais se aprende, mais se vive. Dentre os tantos a quem prejudicamos, há aqueles que desconsideraram a nossa ofensa e seguiram, mas há outros que não encontraram ou que não encontram recursos em si mesmo para seguir adiante. Fica preso então na mágoa, fica preso naquelas angústias, na incompreensão, desejo de vingança, alguma coisa assim que o prende à experiência. E essa experiência não vai para o passado, ela fica nos ombros de quem não esquece. Ela fica fazendo peso, causando sofrimentos. E isso por dias, meses, anos, séculos, até que um dia Deus permite um reencontro. Muitas das vezes, essas pessoas nos encontram com o intuito de vingar, de cobrar de nós o que fizemos. Uma espécie de fazer justiça com as próprias mãos. E a partir de aí, Deus permite para a evolução dos dois. Porque Deus usa o homem para educar o homem. Chega uma hora em que o sofrimento é tanto que o sofredor começa a cansar de sofrer. E começa então a se desapontar com seus projetos. Mas sempre que há um pedido de acerto de conta por parte daquele que foi ofendido no passado, quase sempre há, sim, nesse domínio, nesse desconforto causado por uma companhia, não é nem companhia, causado por uma obsessão, quase sempre há um desacerto, algo no passado que causou um rompimento, um distanciamento. Então é permitido, Deus permite que as pessoas se encontrem para concluírem que o amor é o vencedor. E aí, às vezes, é preciso até de um amor maior vir para direcionar esse amor incipiente, pequenininho, que está buscando o caminho. Ficamos, às vezes, assim, condoídos quando a gente vê o sofrimento da pessoa que está sendo dominada. Mas é algo entre os dois e que precisa agora de compreensão, e muita compreensão. Todos nós estamos inseridos num ciclo familiar, num ciclo social. Nós, então, as pessoas do nosso convívio são professores. Quantas coisas há que podemos aprender a partir das experiências sociais, no contato social, nas convivências. E então, há casos de penúria terrível, há casos de enfermidades que já vêm ao nascer. São fatores endógenos, doença de nascença. E ela tem por base corrigir naquilo em que erramos. E a nossa literatura está cheia de referências
falando sobre causas e efeito. Nós vamos assim configurando a nossa trilha, a nossa caminhada, a partir das nossas ideias. A partir das nossas determinações, a gente vai escolhendo. Eu faço uma escolha hoje, sem pensar no resultado. É próprio do inexperiente. Imagina uma coisa e vai por ali. Se alguém aconselha, a pessoa aceita de imediato sem pesar consequências. E assim a vida vai passando. De repente, começamos a gostar do erro. Começamos a tirar proveito das oportunidades que Deus nos deu para a gente ser criativo, para a gente ser um companheiro, para a gente ser aquele que chegou num momento difícil. E nesse momento difícil a gente fez a diferença positiva na vida de alguém. Mas pela habilidade, a pessoa vê uma oportunidade. E essa oportunidade lesaria ou lesa a pessoa da relação. Pode ser na área da afetividade, como tem aí as infidelidades. Pode ser na área dos negócios, onde um aproveita do desconhecimento do outro de determinado assunto e subtrai grande parte ou até o todo dos bens que possui. Quantos assassinatos não acontecem porque a pessoa possui algo que é de interesse do outro, e aí então ele arquiteta um acidente, alguma coisa, de maneira que ele, em posse dessa legalidade, pseudo-legalidade, transfere os bens e adquire agora, requisito das leis da natureza, das leis de Deus, uma oportunidade para consertar tudo. Como se a pessoa que foi lograda, que foi passada para trás, se até mesmo desencarnou em função do ato, como se ele deixasse de existir. Como se ele não tivesse sentimento. E como ser prejudicado dá uma impressão para a pessoa que prejudicou o outro, que agora acabou, a lei da terra não me pune e o outro está morto. Agora é eu e as coisas. Só que a pessoa pode estar do outro lado, magoado. E a gente não foge. Primeiro porque não os vemos, mas eles nos veem. Depois que a gente temos assim na nossa consciência uma lei que fica julgando, condenando a gente pela iniciativa infantil, impensada, ingênua. A gente não precisa do mais que o necessário. Mas então, muitos dos casos que nos acontecem de perseguição espiritual tem sempre uma causa anterior entre os dois. E quando não há uma causa entre os dois propriamente dito, porque quando eu pratico um mal, não é a pessoa a qual eu pratiquei o mal, necessariamente ela vir cobrar de mim. Eu continuo tendo assim uma iniciativa dessa prática. E se aquela pessoa me perdoou e seguiu adiante, a vida irá encaminhar uma outra para vir cobrar de mim o que eu fiz. Porque eu preciso, na verdade, isso é um processo de cura, um processo terapêutico, eu preciso eliminar de mim as causas desse prazer, desse descuido que eu tenho em prejudicar. Então eu citei que a nossa literatura espírita está cheio de casos, considerando casos importantíssimos para a gente olhar e aprender. Não é só ver, é preciso aprender, é preciso tirar o ensinamento da experiência alheia. Porque o que aquele fez para estar do jeito que está, podemos estar também fazendo algo que irá cobrar da gente um preço um pouquinho alto no futuro. Porque uma coisa ruim é pagar essas contas, né? Ela chega assim numa hora que você não espera. Fala, meu Deus do céu,
agora meu filho, minha parente, alguém próximo a mim, se desequilibrou. Está vendo coisas, ouvindo coisas, falando coisas e a gente não sabe o que fazer, não é? A gente precisa está endemoniado, está encapetado. Essa pessoa não sei o que tem, xinga às vezes, né, a entidade que está perturbando. É as contas. É o sininho da escola chamando a gente para a sala de aula. E a professora dor, né, a professora desconforto, o professor desconforto, está lá na frente de um quadro com muitos problemas para serem solucionados. E ele irá nos ensinar como sair disso. Nós temos o manual do Criador, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, com tantos ensinamentos, trazendo a afabilidade e a doçura como sendo o antídoto capaz de nos libertar. Esse libertar é um libertar assim, não de graça, né? Ele nos ensina a trilha da libertação. É através do perdão, do amor ao próximo, é através da caridade para com todos. Caridade para com os inimigos, porque muitas das vezes o inimigo fomos nós que causamos essa inimizade e hoje ele precisa de ver em nós uma disposição de amor, uma disposição, um dinamismo, assim, uma capacidade de fazer o bem a todos. E ele irá aprender que a nossa felicidade, que procede do bem que praticamos, ele vai entender que esse é o caminho. Esse é o caminho. A gente aprende por repetição, a gente decora por repetição. A gente vai falando uma coisa tantas vezes, vai fazendo uma coisa tantas vezes, repetindo, aquilo passa a fazer parte de nós. Desculpem. Aquilo passa a fazer parte da nossa personalidade. O bem que eu pratico irá me defender, advogar em meu favor sempre. Porque quando estamos na empreitada, quando estamos em uso da oportunidade que temos de praticar o bem, nós estamos bem acompanhados por espíritos superiores. E aqueles que nos perseguem, seja qual for o motivo, sabendo que Deus não pode punir ninguém pelo bem que praticou e nem por o mal que não praticou, se estamos enfrentando agora uma situação reparadora, é porque praticamos o mal. E diante dessas oportunidades que temos agora de corrigir os erros do passado, nós temos ao nosso lado, né, nos ensinando essas lições de amor, espíritos superiores, que pode estar assim, convencendo a essa entidade perseguidora a também trilhar o caminho do perdão, a também trilhar o caminho da compreensão e libertar aquele que errou no passado por desconhecimento, sabendo que a dívida vai perseguir o devedor em qualquer lugar, até que ele quite. O último ceitil, é a palavra de Jesus, o céu e a terra não passarão, enquanto restar uma pequena dívida com relação à terra. Nós falamos tanto assim de mundo regenerador, e a gente tem uma pressa. Eu não sei se a gente está com tanta pressa desse mundo regenerador, porque nós iremos assim viver numa sociedade assim mais seleta, ou se a gente está querendo que esses espíritos que causam dores vá para outro mundo, sofrer muito em outro mundo. Parece que a gente está tendo assim um sentimento, muitas das vezes, né? Isso a gente quando fala, a gente fala que parece que a gente está querendo, mas nós estamos falando que há muitas pessoas que pensam assim, né? Que eles estão indo para lá por punição. E não é punição, é a lei divina que está aproveitando cada um de nós naquilo que temos capacidade de produzir, de fazer. Se estamos fazendo mal, mas temos inteligência, seremos levados para uma região onde a nossa inteligência irá fazer uma diferença extraordinária. Se hoje eu estou sendo cruel, amanhã essas pessoas, fruto da minha crueldade, virão para o meu seio familiar. Talvez filho, talvez cônjuges, talvez pais. A vida tem recursos para nos aproximar e torce, através das oportunidades que nos oferece, para que sejamos triunfadores, para que possamos levar a nossa causa até o fim.
diante dessas oportunidades, precisamos de ter olhos de ver, precisamos de ter coração para sentir, precisamos ter ombro para abrigar, colo, precisamos ser assim acolhedores, precisamos de ter ouvidos, precisamos ter uma voz consoladora. As pessoas com as quais fomos infelizes em relacionamentos anteriores irão perceber a nossa boa intenção. De início pode até nos criticar. Eu te conheço. Eu venho de outras vidas, eu sei quem é você. Não sabe. Eu sou uma outra pessoa. E essa outra pessoa agora te quer. Mas ela te quer com carinho, com amor. Ela te quer agora como parceiro evolutivo. Então eu não sou mais aquela pessoa. E de tanto ele ver a perseverança no bem, ele irá acabar aderindo ao plano e passar de, às vezes, perseguidor para companheiro, não é? Para auxiliar. Diz a nossa doutrina que o endurecido, o sofredor, o cruel de hoje será mentor amanhã. Amanhã ele será um orientador. Às vezes a gente imagina que as pessoas que hoje fazem o bem nunca fizeram o mal. Engano nosso. Segundo André Luiz, o êxtase, o prazer do santo, esse estar de beatitude do santo, um dia fora mero impulso. Um dia foi assim uma espécie de toma lá da cá. Bate e apanha. Até que foi aprendendo a não bater mais e continuou apanhando, até que se libertou. E hoje olha para a humanidade com tanto carinho, e olha o nosso mestre de amor maior, ele dizendo assim: estou morrendo aqui, crucificado, pregado, mas Pai, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. São crianças ainda, não sabem nem avaliar o resultado espiritual dessas coisas. Fora sepultado, mas depois ele não conseguiu ficar lá, porque Jesus é o vencedor. E nós também somos pequenos vencedores, porque a nossa tarefa, a nossa empreitada, foi muito menor do que a de Jesus. Jesus não tinha nada que pagar, e sofreu o que sofreu, e nos ensinou a perdoar. Como encarnado, as suas últimas palavras: perdoa, Pai, perdoa. Ele não falou eu perdoo, ele pediu para o Pai perdoar. Então, podemos estar também, tudo aquilo que Jesus fez nós podemos fazer, tudo aquilo e muito mais, palavras dele mesmo. Nós podemos estar então também pedindo aos nossos perseguidores, a esses de convívio desastrosos do passado, nós podemos estar pedindo a eles, não é? A conversão. Vocês estão perdoados e eu peço perdão. Vamos daqui para frente acertar, nós erramos no passado, não queremos mais permanecer no erro. A dor que você me causa, eu sei, é menor talvez que a dor que eu te causei, mas agora a vida é outra. Tudo está modificado, o tempo está modificado, as pessoas com mais tecnologia, com mais informação, com tanta coisa hoje disponível para nós, e a gente ficar pensando em ódio. Me perdoa, me ajude, vamos junto nessa trilha. E assim a gente uma hora acaba, através da nossa perseverança, acabaremos convencendo o inimigo do passado e um grande amigo do presente. É assim que a encarnação vem trazendo para nós a condição de pai ou de parente muito próximo das pessoas que tiveram convívio desastrosos no passado. Há casos na nossa literatura de alguém que assassinou alguém e agora vem como filho do seu assassinado, da sua vítima. Há casos de pessoa que assassinou alguém e agora recebe o filho recebe agora o assassinado como filho. Há pessoas que fez tanto mal aos outros e hoje, porque tinha muito poder, e hoje vem sem poder e está no convívio, está tudo junto. E olha quanto é grande um amor de pai e de mãe para com filhos. Olha que extraordinário, que luta regenerativa.
aonde a gente olha para o filho e fala, eu faço o que precisar, meu filho, eu te mando para Harvard, eu te mando para a universidade não sei de onde, você vai ser o que eu não consegui ser, você é o filho da minha esperança, não te faltará nada. É claro, né? Quem pode fala assim, quem não pode fala, eu estou junto, meu filho, a gente chora junto, mas nada irá nos desunir. Vamos ser o homem de bem que Deus espera de nós, a nossa ação no bem. Vamos então juntos. E aí morre o inimigo do passado, porque ao desencarnar, essa bênção do esquecimento não faz a gente lembrar do mal que um causou ao outro. Mas retornando ao mundo espiritual, quando as memórias voltarem, falar... que maravilha, eu não o odeio mais, porque agora eu aprendi a amar essa pessoa que teve o tempo todo à disposição, dando a própria vida pela minha vida. Então a natureza dispõe de recursos extraordinários, de recursos maravilhosos, para nos reunir numa senda de harmonia, numa trajetória evolutiva, que nós vamos configurando à medida que vamos atraindo, cativando, conquistando, né? E aí a gente que começou sozinho, às vezes mal acompanhado, porque estávamos diante de perseguidor, agora hoje a coisa ficou melhor porque o nosso perseguidor transformou em fruto da nossa esperança. Aquele perseguidor hoje é filho, e a gente vai junto, a gente para o filho continuar. Tudo aquilo que a gente fez, a gente transfere para o filho a nível de conhecimento, de experiências. E dia após dia estamos nós, cada momento, modificando. Pouquinha coisa, mas é preciso modificar. Precisamos olhar para nós e ter uma certeza de que o que estamos fazendo é o bem. Se tivermos dúvidas, vamos imaginar que alguém estivesse fazendo com a gente o que a gente está pretendendo fazer com o outro. Ensinamento de Jesus, só querer o bem para o próximo. E assim, meus irmãos, fica aí para os nossos momentos aí de reflexão, que a gente está vivendo num mundo onde tudo tem relação com tudo. Nós temos relação com a natureza, nós temos relação com a humanidade inteira. Segundo o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item 7, diz que todos os seres de um mesmo mundo são solidários, assim como as nossas encarnações, todas são solidárias. E todos os seres de todos os mundos são solidários. Olha que extraordinário saber que, além de não estarmos sozinhos, estamos ligados à humanidade. Cada um de nós, por menor que imaginamos ser, fazemos parte da família universal humana. Hoje estamos aqui na família universal planetária, né? Somos os habitantes da Terra, encarnados e desencarnados. Mesmo sem ter ainda um contato direto e consciente com a humanidade universal, mas pertencemos a ela. Dia chegará em que nós estaremos assim em comunicação inimaginável. Meios que nem imaginamos, que não temos nenhuma noção de como será, mas sabemos que será melhor. Comunicação instantânea e assim de uma maneira de espírito para espírito, de alma para alma. Queridos irmãos, eu desejo que todos reflitamos sobre a nossa maneira de conviver. Fica aqui uma dica de nossos mentores espirituais, que em cada lugar que chegarmos, reverenciando e pedindo que a paz de Deus esteja ali presente, e que ao sairmos, que desejamos também que a paz de Deus fique naquele recinto. Pedir assim do íntimo da nossa alma que Deus abençoe a todos. E qualquer que seja a contrariedade, não vamos nos azedar. Vamos fazer uma prece para aquele que nos contrariou. Talvez ele esteja até certo, mas a gente tem melindres que precisa de ser combatido. Melindres não cabe no mundo regenerador. Melindres não cabe no mundo feliz. Não é ferramenta de espírito operoso, não é ferramenta que devemos utilizar. Esse melindre tem que ser estipado em nós por nós mesmos. Que fique todos na paz de Deus.
Como vão, meus irmãos? Passaram uma boa semana? Tomara que sim. Vamos para a última parte? Ainda há tempo de pegarem a água para ser fluidificada, colocarem ao lado. E também vocês podem ir repondo durante a semana, né? Se colocarem numa garrafinha, por exemplo, para que ela vá sendo fluidificada. Para isso, basta elevarem os pensamentos a Jesus e pedirem a fluidificação. Meus irmãos, nós sempre falamos sobre a necessidade de um momento de paz e tranquilidade espiritual para o passe à distância. Então vamos acalmando, vamos respirando profundamente. Buscando na memória aquela figura mais bonita de Jesus. E vamos mentalizando esse mestre querido. E vamos vibrando pela nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Todos os trabalhadores, os seguidores, aqueles que estão nos acompanhando virtualmente, para que a luz de Jesus possa chegar a cada coração. Vamos pedindo pelo nosso planeta Terra, todos os países, todos os povos, e rogando ao Mestre querido um olhar amoroso para o Brasil, a pátria do Evangelho, futuro coração do mundo. Vamos rogando, Senhor, para que haja paz, amor e muita luz em nosso planeta. Senhor Jesus, nós te rogamos nesse momento por todos os nossos irmãos que estão passando por dificuldades, provas, expiações terríveis. Muitos são vítimas da injustiça, da maldade. Que todos tenham muita fortaleza para ultrapassar esses infortúnios, essas dificuldades. Te rogamos por aqueles que passam por enfermidades, para que onde estiverem possam receber da tua luz, para que possam desenvolver a fé e a resignação diante de prova tão difícil de ser ultrapassada. Te pedimos por todos os nossos familiares, entes queridos, para que haja muita proteção a cada um. Senhor Jesus, recebe no teu seio aqueles nossos irmãos e entes queridos que retornaram à pátria espiritual, que terminaram o seu tempo previsto, terminaram as suas missões e retornaram, para que também eles possam se sentir encorajados a continuarem na sua evolução. Te rogamos que leve o nosso pedido ao Pai, para que aplaque as intempéries da natureza que tem castigado o nosso planeta, para que, se for possível, aplaque todas as dificuldades que são normais no final de ciclo, no final de uma etapa, no nosso caso, da passagem, da transição de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos sair vencedores nessa transição, para que possamos fazer a nossa reforma íntima, possamos evoluir, melhorar
possamos ter o padrão vibratório necessário para que o nosso planeta possa se regenerar, se transformando num planeta de luz e de amor. Mestre amado, entra nos nossos lares, atua junto aos nossos familiares, a todas as famílias, para que haja amor, compreensão e união. Traz a tua luz, Senhor, ao nosso convívio, também no local de trabalho, junto aos nossos colegas, aos nossos superiores. Ajuda, Senhor, a todos os animais, todos os reinos. Ilumina cada ser, mas especialmente aquele que está em desânimo, cansado da batalha, que já não encontra forças mais para continuar. Traz a luz e a fortaleza que eles necessitam, Senhor. Ajuda para que renasça em cada um a esperança, a fé. Ilumina, Mestre querido, a todos nós. Que a espiritualidade maior possa fluidificar a água, trazendo tudo o que for necessário para a nossa melhoria. Mas acima de tudo, Mestre, acompanha-nos em cada segundo de nossas vidas, refletindo a Tua luz em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre, que assim seja.